Terceira aula de produto cartesiano. Aula 3 de 4. Plano cartesiano. Aqui nós vamos estudar o plano cartesiano, a terceira aula. Então vamos. Conhecendo os quadrantes. O plano cartesiano é dividido em 4 áreas. Cada uma delas recebe o nome de quadrante. Assim teremos primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Agora vamos conhecer esses quadrantes. Vamos apresentar agora esses quadrantes. Aqui nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro quadrante. O primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Aí tem os 4 quadrantes. Cada quadrante é determinado por 2 eixos. Primeiro quadrante, eixo positivo do x e eixo positivo dos y. Segundo quadrante, eixo negativo do x e eixo positivo dos y. Terceiro quadrante, eixo negativo do x e eixo negativo dos y. Quarto quadrante, eixo positivo do x e eixo negativo dos y. Agora vamos ver os quadrantes escritos matematicamente. Aí está o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. O primeiro quadrante, x maior do que zero e y maior do que zero. Os dois valores de x e y são positivos. Segundo quadrante, x menor do que zero, aí está o x negativo, e o y maior do que zero. Aí está o y maior do que zero. Terceiro quadrante, x menor do que zero, está aí o x negativo, e o y negativo menor do que zero, está aí o y negativo. O quarto quadrante, x maior do que zero, aí o x positivo, e o y menor do que zero. E finalmente a origem. Os valores de x nos quadrantes. O primeiro quadrante e o quarto quadrante, os valores de x são positivos. Segundo quadrante e terceiro quadrante, os valores de x são negativos. Então nós temos aí o eixo positivo do x, o eixo negativo do x, o eixo negativo do x e o eixo positivo do x, do primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Os valores de y nos quadrantes. No primeiro e segundo quadrante, os valores de y são positivos. No terceiro e quarto quadrante, os valores de y são negativos. Vamos ver agora. Segundo quadrante, o eixo positivo dos y. No terceiro quadrante, eixo negativo dos y. No primeiro quadrante, eixo positivo do x. E no quarto quadrante, eixo negativo dos y. E aí a origem. Uma reta que corta o primeiro quadrante em um ângulo de 45 graus é chamada bissetriz. Vamos conhecer os pontos simétricos em relação à bissetriz desse quadrante, os eixos cartesianos. Este estudo é importante porque saberemos o porquê dos pontos abaixo serem distintos. 4, 4, 1 são pontos simétricos em relação à bissetriz do primeiro quadrante.
Aí nós estamos, por exemplo, no primeiro quadrante e temos aí o ponto A, depois o ponto B, depois o ponto C, depois o ponto D, e depois o ponto E. E agora a bissetriz do ângulo de 90 graus do primeiro quadrante. C e D são simétricos em relação a essa bissetriz. O ponto A é simétrico ao ponto B em relação a essa bissetriz. Observe que o C é simétrico ao D em relação à bissetriz. E esse E, ele não tem simetria. O ponto A, 1,4, é diferente do ponto B, 1,41, porque são simétricos em relação a essa bissetriz. Aí nós temos o ângulo A e E são iguais e cada um mede 45 graus. Agora a ilustração desses pontos simétricos. Vamos observar aí que o ponto A, o ponto D, o ponto E, o ponto B e o ponto C, nós temos aí a bissetriz, o A simétrico a B e o C simétrico a D. Fim da parte 3, aqui terminando.